Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é Economia Cafeeira no Brasil Império. O café chegou ao Brasil em 1727. Chegou pelo Pará, através de um português que levou as primeiras mudas de café para Belém, só que no norte do Brasil, até por questões aí ligadas a clima e tal, o café não se desenvolveu muito. O café, ali na virada do século XVIII para o XIX, chegou até o Sudeste. E aqui prosperou. Clima, fatores econômicos tal, fizeram o café prosperar. E nós vamos ver como é que ele se expandiu. Você tem aí o café já no início ali do século XIX, chegando no estado do Rio de Janeiro, ou naquele momento ali, o estado era chamado de província, então a província do Rio de Janeiro. A partir daí, na segunda metade do século XIX, você vê o café se expandindo para o interior de São Paulo e para o interior de Minas e do Espírito Santo. Depois, na primeira metade do século XX, indo para o oeste paulista, enquanto aqui no Rio de Janeiro o café estava entrando já em decadência. Uma intensa exploração do solo fez com que a produtividade do café diminuísse ao longo aí do início do século XX. O café passa a ser o principal produto de exportação do Brasil na segunda metade do século XIX e foi assim até a primeira metade do século XX. Inclusive em outros vídeos aí vamos ver como é que o café entra em decadência no século XX, mas isso aí é questão para outro vídeo. Junto com o café, vieram também novas ideias e progressos no campo econômico e tecnológico. Você vê, por exemplo, os produtores de café de São Paulo e Minas Gerais, principalmente, buscando melhorias com relação ao trato com a terra, ao cultivo e tal, para aumentar a produtividade. É nesse momento também, na medida em que o tráfico de escravos, tráfico internacional de escravos é proibido e você tem uma diminuição no número de escravos aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que o movimento pela libertação dos escravos cresce. Então, nesse momento, você vê também um incentivo para trazer imigrantes europeus. E no século XIX chegam aqui principalmente italianos e alemães, e que são encaminhados às plantações de café das províncias do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Uma outra tecnologia aí que, para tentar modernizar a economia cafeeira foi a chegada do trem. O trem ele passa a substituir os animais no transporte de café do interior para o litoral. Lembrando que o café era produto de exportação, então era necessário levar ao litoral para que dali os navios levassem o café para a Europa, para a América do Norte, etc. E aqui temos, portanto, um panorama aí da economia cafeeira aqui no Brasil, e continuaremos vendo outros pontos do século XIX, do período imperial, em outros vídeos. Muito obrigado.